O Muti sofre, porque ouviu que nunca mais voltará a andar, não importa o tratamento que faça. Yaman o abraça forte, dizendo que se for preciso, ele, a Ácia e o Sisur o carregarão nas costas pelo resto da vida. O Muti diz: é mentira. Onde vocês estavam quando eu precisei? Eu liguei para vocês, ninguém retornou a minha ligação. O Muti se sente mal. Yaman sofre ao ver o sofrimento do amigo, o abraça forte e diz: nunca esqueça. Amigos brigam, mas sempre voltarão a se abraçar. O Muti retribui o abraço do Yaman, assim fortalecendo ainda mais o laço de alma que eles têm. Enquanto a Sabinem observa e já planeja o próximo passo, a vingança. Enquanto isso, o Alas persegue o carro do Rusgar, decidido a se vingar. Rusgar, ao ver o Alas atrás do carro dele, desce do carro e tenta se justificar, dizendo que é mentira e que a culpa dele ter machucado sem querer a Charla foi do selvagem. E o Alas, que está com um taco de beisebol escondido nas costas, diz: você agora que vai conhecer um selvagem. Bate com aquele taco de beisebol na cabeça do Rusgar, deixando ele inconsciente no chão. Alas coloca o Rusgar dentro do carro do Rusgar, entra no carro dele e sai. E aquilo, gente, vai acabar colocando o Yaman atrás das grades. Yaman nem imagina o que está prestes a acontecer. Já no hospital, Yaman sofre, sai do quarto do Muti e fica chorando, porque sabe como o Muti está sofrendo. E a Sabinem se aproveita da situação, se aproxima do Yaman e diz: não fique assim. Yaman diz: é verdade. Ele nunca voltará a andar. Sabinem diz: há uma chance do Muti voltar a andar. Ele está com sorte, ele pode fazer uma cirurgia. O risco de não sobreviver é alto, mas o melhor cirurgião do país está em Istambul. O nome dele é Guven Aydin. Yaman a questiona e diz: e por que a minha mãe não falou dele? Eles se conhecem? E a Sabinem diz: sim, mas digamos que há uma briga entre as famílias. Apenas isso. Yaman está decidido a encontrar o Guven Aydin para salvar a vida do Muti, para que o Muti possa voltar a andar sem correr riscos. E nem imagina que fazendo isso ficará frente a frente com seu verdadeiro pai. Já o Srif e a Farid estão na casa do Kanner. E o avô do Yaman se emociona ao ler o diário do Kanner, onde o Kanner diz que o pai dele nunca o amou e que o que ele só queria era conviver em família com a Neslihan e o pai dele. E Srif chora, chegando à conclusão que o Kanner não tirou a própria vida e nem raptou o Yaman, que ele jamais faria isso com a família e consigo mesmo. Ele liga para o promotor e manda reabrirem o caso, dizendo que aquilo é muito suspeito. E a Farid encontra um brinco da Sabinem e lembra que viu aquele brinco na orelha da Sabinem. E a Sabinem também nem imagina que está prestes a ser completamente desmascarada. Enquanto Yaman, decidido a fazer o impossível pelo Muti, chega no hotel onde o Guven está hospedado. E o homem da recepção diz que o Guven acabou de sair em um carro. Yaman persegue o carro do Guven e para com o carro na frente do carro do Guven. Guven, sem saber o que está acontecendo, desce do carro e enfrenta o Yaman, sem imaginar que está ali enfrentando o próprio filho. Guven diz: você é maluco, rapaz, quase tirou as nossas vidas. Yaman se aproxima e diz: o senhor precisa me ouvir. Guven diz: onde estão os seus pais, hein? Você não pensa neles, se colocando em risco? Não importa se você bater o carro, é apenas um objeto, mas é sua vida. Ei, me diga, rapaz, você não se importa com ela? E o Yaman, sem imaginar que está ali frente a frente com seu verdadeiro pai, diz: me desculpe, eu só precisava falar com você. Eu preciso da sua ajuda. Eu me chamo Yaman Ali Soysalan. Guven aperta a mão do Yaman, mas ao ouvir que ele é um Soysalan,
Gouven diz: qual o seu problema, hein? Yaman diz: eu bloqueio seu carro por uma pessoa que eu considero mais que um irmão. Ele não consegue mexer as pernas. Os médicos disseram que ele precisa de uma cirurgia, mas que o risco dele não sobreviver é muito grande. E o senhor é bom nesse tipo de cirurgia. Gouven diz: o que você pensou que iria acontecer, hein? Queria bloquear o meu caminho como bandido e iria me obrigar a operar o seu amigo, é isso? Volte para o seu carro, não posso perder o meu voo. E Yaman diz: eu não sei qual o problema seu com a minha família, mas a vida de uma pessoa está em risco. Nós crescemos na rua, entendeu? E ele apanhou por minha culpa. E ele não pode andar por minha culpa. Se o senhor for embora, não estará dando as costas para um membro da família Soysalan, e sim para um garoto que cresceu nas ruas sem família. Yaman deixa Gouven muito sensibilizado. Ele não consegue simplesmente virar as costas e ir embora. Já na mansão Soysalan, Charla tenta ligar para o Rusgar, mas ele não atende. E a Ruia tenta acalmá-la, dizendo que ela não deveria nem sequer olhar para o Rusgar. E a Charla joga a culpa no Yaman, dizendo que o Yaman que chegou para destruir a vida deles. Que ele não tinha o direito de bater no Rusgar. Enquanto isso, o Alaz está dentro do carro dele, tentando eliminar qualquer prova que indique que foi ele que fez aquilo com Rusgar. Ele tira as roupas sujas de sangue, troca, põe roupas limpas, para no meio de uma estrada assim, para jogar as coisas no lixo. Ele pega aquelas roupas sujas, coloca em um saco, limpa o taco de beisebol e também coloca no lixo. E vai embora, eliminando qualquer prova contra ele. E no mesmo momento, a polícia encontra o carro do Rusgar. Charla, que está ligando para o Rusgar, fica preocupada. O policial atende a ligação e diz que alguém machucou o Rusgar, que ele está sem pulso. Charla fica em choque, nisso Alaz entra na mansão Soysalan. Charla diz: alguém machucou o Rusgar. Ele não está mais vivo. Alaz abraça Charla e não diz nada. Ruia fica observando. E no mesmo momento, Neslihan e Sirhan entram no hospital. Essie corre e os abraça. E diz para Neslihan que o Muti começou a chorar e quebrar tudo no quarto e que ela chamou o Yaman para acalmar o Muti, que ela tem medo que o Muti acabe se ferindo, porque ele está muito deprimido. Neslihan diz: calma, eu irei resolver tudo, vou falar com Yaman. E a Essie diz: ele saiu, foi atrás de um médico. Neslihan questiona, perguntando: que médico? E no mesmo momento, o Yaman e o Gouven entram. Neslihan fica olhando, chocada ao ver o Yaman ao lado do Gouven. Sirhan fica olhando furioso. E o Yaman diz: o Dr. Gouven Ardin vai fazer a cirurgia do Muti. Gouven se cumprimenta, né, Neslihan. Sirhan Sebinem chega como se não soubesse de nada, né? E diz: o que faz aqui, Gouven? Gouven diz: esse rapaz me convenceu a vir até aqui. Neslihan tensa diz: o que está acontecendo, Yaman? O que significa isso? Gouven diz: como assim? Isso? Eu sou Gouven Ardin. Prazer, minha senhora. É um prazer conhecê-la. Gouven olha para o Yaman e diz: escute aqui, não me diga que a sua família não sabia que eu viria. Yaman diz: sabia não. Gouven diz: você parou meu carro, me trouxe até aqui e pede para que eu examine o seu amigo sem a sua família saber. É isso, rapaz? E o Sirhan diz: não fale assim com ele, ele é um Soysalan. E o Gouven diz: claro, um Soysalan pode fazer o que quiser. E Yaman diz: escutem, ele vai examinar o Muti e fazer a cirurgia. E o Gouven diz: calma, não prometi nada. E Yaman diz: ele vai primeiro examinar o Muti. Neslihan diz: primeiro vamos conversar, Yaman. E o Gouven diz: eu tenho 1 hora e 25 minutos até o meu voo. Se forem rápidos, eu poderia examinar o Muti. E a Sebinem leva o Gouven para tomar um cafezinho.
Sirhan simplesmente se afasta sem dizer uma palavra. Neslihan e Yaman ficam frente a frente. Neslihan questiona o Yaman perguntando o que ele está pretendendo com aquilo. Yaman garante que só quer salvar Umut. Enquanto a Sebinem está no escritório dela, conversando com Guven, Guven olha para a foto da Neslihan e diz: as coisas não mudaram por aqui. Como aquele garoto me achou? Sebinem diz: ele é curioso, inteligente, só pensa no tratamento do amigo. Achou o melhor médico? E o Guven diz: mas o pior para a família Soysalan. Enquanto isso, Sirhan está no banheiro furioso com a volta do Guven. Enquanto isso, Neslihan e Yaman vão até a sala da Neslihan, que é ao lado da sala da Sebinem. E a Neslihan questiona o Yaman, perguntando como ele encontrou aquele médico. Yaman diz: não importa como, eu sei que a única chance do Umut voltar a andar é com uma cirurgia. E a Neslihan diz: mas o risco é muito alto. Yaman diz: eu sei. Por isso que eu achei aquele médico, ele é o melhor para fazer a cirurgia do Umut. Pesquise na internet, há milhares de notícias sobre ele. A taxa de sucesso dele é muito alta, mãe. Neslihan diz: mesmo assim, o risco é muito alto. O Umut pode não sobreviver. Yaman diz: por favor, deixe ao menos ele examinar o Umut. Enquanto da sala do Guven e Sebinem estão ouvindo ali a discussão da Neslihan e do Yaman. Enquanto Yaman diz: por favor, mãe, deixe ele examinar o Umut, ele vem até aqui para isso. E a Neslihan diz: não fique muito feliz. Não fique animado. Ele não vai se importar com o Umut. Ele não se importa com ninguém. Seus sonhos vão acabar despedaçados. Ele não é um super-herói, entendeu? Yaman coloca Neslihan contra a parede, perguntando por que a Neslihan o odeia tanto. Neslihan diz: eu não tenho problemas nenhum com ele. Ele é apenas um estranho. E Guven, ouvindo tudo aquilo de Sebinem, é melhor eu ir embora. Guven está saindo da sala da Sebinem e Yaman, ao ver, corre atrás do Guven e diz: por favor, não vá embora, por favor, fique. Guven diz: a sua mãe tem razão, eu não sou nem um super-herói. É melhor eu ir embora. Yaman implora que o Guven fique. Nisso, Sirhan chega, fingindo ser uma pessoa muito boa. Sirhan diz: fique, Guven. O Umut é muito precioso para o Yaman, o meu filho. Eles cresceram como irmãos nas ruas. Por isso, o Umut também é especial para mim. E eu sei que você é o melhor cirurgião da área. Por favor, examine o Umut. E se você achar que consegue, faça a cirurgia. Yaman fica feliz. E Guven decide examinar o Umut. Guven vai ver os exames do Umut e Yaman, feliz, abraça o Sirhan, sem imaginar que o Sirhan está fazendo aquilo tudo para fingir ser uma pessoa boa. Assim que o Yaman se afasta, Neslihan diz: o que faz, Sirhan? Sirhan diz apenas a coisa certa, Neslihan. Acho que a presença do Guven não vai nos afetar. Ao menos ele não me afeta. Sebinem leva a Neslihan até a sala dela, dizendo: amiga, que reação exagerada que você teve, hein? Desnecessária. Neslihan nem imagina que toda aquela confusão é por culpa da Sebinem. Sebinem diz: Neslihan, viu, amiga? O Yaman encontrou o próprio pai sem nem imaginar. Ele que trouxe o pai até aqui. Neslihan diz: chega, Sebinem, não fale isso. Alguém pode ouvir. Neslihan sai furiosa, Sebinem dá risada e diz: isso me diverte. Enquanto o Guven está conversando com Yaman, andando nos corredores, Guven diz: você conseguiu me convencer e convencer a sua família muito bem. Eu e Yaman diz: o que você fez de tão grave para deixar a minha família assim? E o Guven diz: nada demais. E eles entram no quarto do Umut. Enquanto a Sebinem vai até o escritório do Sirhan, dá risada e diz: olhem, você e Neslihan estavam prestes a se entender finalmente. Engraçado, que coincidência, o Guven apareceu.
E o Sirhan diz, Sabinem diz, você mentiu para mim, né? Você reservou um quarto de hotel para ela, não foi o que você fez? Sirhan diz, e para se vingar, você aproveitou que o Guven estava na cidade, aproveitou a situação do Mute para fazer o Yaman o encontrar. E Sabinem diz, e fiz bem. Ele é o único que pode ajudar, não é? Sirhan, furioso, diz, eu e a Neslihan passamos por muitas coisas. Isso não vai afetar a minha família. Sabinem diz, não mesmo? Eu acho que o governo já está causando. Só não esqueça que ninguém nunca amou você como eu amei. Você vai lembrar, mas sentindo muita dor. Sabinem, após se vingar, sai, deixando Sirhan furioso. Enquanto o Guven está no quarto do Mute examinando. Yaman desviou. Ele é o melhor médico do mundo, ele vai te ajudar. O Mute está triste ainda, não acreditando naquela possibilidade. E o Guven diz, não fique assim, rapaz. Seu nome significa esperança, não perca as esperanças. O Mute sorri e diz, então voltarei a andar. Guven diz, calma, vamos primeiro ver os exames. Nisso, os Sizur e a Assi chegam e agradecem ao Guven por ele ter desistido do voo para cuidar do Mute. Yaman os apresenta e diz, esse é o resto do grupo. E nisso o Sizur abraça o Mute e diz, soube que você fez aquela rebelião, né? E o Mute diz, não foi bem assim. Se vê que o Yaman está com a mão machucada e diz, falou com ele? E Yaman diz, eu falei do jeito que ele entende. Sizur diz, fez muito bem. E o Guven olha para a mão do Yaman e diz, essas coisas não costumam acabar bem, rapaz, eu falo por experiência. Guven sai e o Sizur diz, eu gostei daquele médico e fala bonito. Se diz, ele disse pra gente tomar jeito, foi isso que ele quis dizer com aquelas palavras bonitas. Sizur diz, mas eu gostei. E Yaman diz, ele é um poeta e o melhor médico de todos. E Yaman gosta muito do Guven sem imaginar que é o pai dele. Guven se aproxima da Neslihan. Neslihan diz, espero que você não decepcione o meu filho. Nisso chega uma ambulância. Neslihan vai ver o que aconteceu e reconhece o Husgar. Husgar está em estado crítico. E o Guven já pega ali o papel dos médicos que fizeram os primeiros socorros e vai ajudando a Neslihan a cuidar do Husgar. Neslihan nem imagina que quem fez aquilo com Husgar, por ele ter machucado a Charla, foi o Alaz. E a Neslihan vai cuidar do Husgar, sem saber o que ele fez com a Charla. E o Guven pergunta se pode ajudar. Neslihan diz, claro, venha, todos os médicos entram na sala de cirurgia. E o Sirhan fica incomodado ao ver o Guven ajudando a Neslihan.